Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa em discussão aqui na Rádio Alesp. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Fernando Fassini, que é especialista em saúde integral. E a gente vai falar sobre um tema aí que está em todas as mídias aí, né? Que é o coronavírus. Seja muito bem-vindo, professor. E eu queria que você começasse a explicar um pouquinho da sua especialidade, para a gente até tirar a questão, né, do médico. Você é especialista em saúde integral, então conta um pouquinho para a gente como é que é feito o seu trabalho. Bom dia, Roberta. Bom dia, ouvintes. É importante essa abordagem, porque eu tenho trilhado uma carreira na área de saúde, com foco no desenvolvimento de defesas de sistema imunológico, compreensão sobre a saúde ambiental, o porquê do adoecimento, o porquê dos desequilíbrios. E essa questão de vírus, bactérias e fungos, na verdade começam no ambiente os desequilíbrios, né? E obviamente que depois se estendem aos organismos que ali vivem. Uhum. Então, só para quem nos ouve, quem nos assiste também, a gente vai falar aí sobre como reforçar o sistema imunológico para dificultar ao máximo a entrada do coronavírus. Então, para a gente começar, como que a alimentação influencia na nossa parte imunológica? A alimentação, ela é o gerador dos micro e macronutrientes que serão a base para a estrutura de todo o sistema imunológico. Então, alguns minerais são importantíssimos nesse momento, como zinco, selênio, e nós sabemos que hoje uma dificuldade nos grandes centros é a alimentação industrializada, porque algumas linhas já seguem dizendo que essa alimentação industrializada é a alimentação vazia, porque ela não preenche as carências nutricionais. Então, você tem o objetivo atingido, que é promover uma refeição, mas você tem a deficiência nutricional, porque os minerais, a forma como as estruturas estão organizadas naquele pseudo-alimento, não é? Elas estão comprometidas. Perfeito. E vamos falar também, até nos bastidores antes, a gente estava comentando de pessoas que estão passando por algum tipo de tratamento, né? E a gente sabe que nesses tratamentos a nossa imunidade acaba baixando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais são os cuidados que essas pessoas também devem ter. Bom, eu vou só fazer um link ainda com a questão nutricional, Claro. Porque nós sabemos o que devemos evitar, que são os alimentos industrializados, ou priorizar os alimentos naturais. Aqueles que saem direto da horta, que saem direto do solo e vão para a nossa mesa. E, infelizmente, isso é cada vez mais raro. Eu acredito que, nesse momento, as pessoas devem ter muita atenção quanto à diversidade nutricional, aumentando o repertório nutricional, não é? A gente sabe a ideia do prato colorido, isso é bem difundido. Nós temos um trabalho maravilhoso pelos nutricionistas que preconizam essa ideia, que a gente fixa com tremenda facilidade, né? O prato colorido. Então, vamos lá, isso deve ser mantido. E, então, as pessoas que passam por tratamento, ou aquelas que estão no grupo de risco, precisam de mais atenção ainda. Portanto, evitar os locais de aglomeração, locais fechados, locais públicos de alta circulação, alto fluxo de pessoas. Esse é um ponto interessante. E do ponto de vista nutricional, eu recomendo que as pessoas invistam mais tempo apreciando o alimento, diversificando os seus cardápios e com isso o sistema imunológico vai agradecer. Eu fiz aqui uma listinha, um protocolo de alimentos que podem ser suplementados nesse período e que muitos dos meus clientes já fazem isso há muito tempo e muitos deles não adoecem há muito tempo, porque é uma receita a ser seguida por toda a vida, não é? Uhum. E quais são esses alimentos que você falou agora? Tem como citar alguns? Sim, alimentos do dia a dia que nós encontramos na feira. Então, o inhame,
mandioca, são alimentos interessantes. Os alimentos brancos, como o nabo, assim, todo alimento branco, ele favorece o sistema respiratório. O rabanete, esses alimentos você encontra em qualquer feira e a preço bem acessível também. Depois, nós temos os fitoterápicos, que são encontrados em lojas de produtos naturais, em algumas farmácias de produtos naturais, que já oferecem os fitoterápicos encapsulados. É uma facilidade, porque você pode, se você viaja, você pode levar, você leva para o trabalho, é mais fácil. Então, a gente tem o ginseng, a erva doce, que pode ser encapsulada, ou mesmo o chá de erva doce. Própolis, essa receita de própolis com limão é fantástica. Um limão espremido num copo com 30 gotinhas de própolis. Você pode tomar 2 vezes ao dia e essa recomendação é muito interessante para o sistema imunológico. Ah, é? Cápsulas de óleo de alho também podem ser usadas e são facilmente encontradas. A questão da higienização dos alimentos, principalmente agora, né, em que a gente sabe que as pessoas falam, olha, lavem as mãos, usem álcool em gel. E a questão dos alimentos também é muito importante, né, professor? Sim, muito importante, não só pela questão do vírus, por conta de outras bactérias que circulam. A gente sabe que o produto exposto no mercado, até mesmo o produto natural, ele tem ali uma manipulação pelas pessoas que tentam comprar e escolhem. E a gente sabe que eles podem ser contaminados e são contaminados nesse momento, né? Eu diria que não precisamos nos alarmar em relação ao coronavírus, porque o alimento depois ele até chegar em casa, até passar pelo processamento e ir para a geladeira, se houver um contato com o vírus, ele já perde força. Depois de 8 minutos, 10 minutos, esse vírus não tem mais o poder de transmissão. Isso, é isso que eu ia te perguntar. Eu não sei se é essa questão, mas, por exemplo, o vírus, sei lá, uma pessoa contaminada colocou a mão aqui no nosso microfone. Depois de quanto tempo, não sei se o senhor consegue me responder, mas depois de quanto tempo? Depois de 8 horas esse vírus não está? Ou se ele fica por quanto tempo aqui? Poucos minutos. Poucos minutos. Poucos minutos. Tá. E ainda há que se pensar que as pessoas estão preocupadas com o uso do álcool gel. E eu diria que o álcool gel é polêmico, porque o álcool que esteriliza é o álcool 70. Não é? Então, o álcool gel, eu, na minha visão e alguns estudos que eu tenho acompanhado, ele neutraliza fungos e algumas bactérias. Mas ele não é suficiente para neutralizar o vírus. Alguns estudos apontam que o vinagre é mais eficiente. Bem mais eficiente. E pode ser um vinagre de maçã, vinagre de vinho, vinagre de álcool. E é bem acessível. Todo mundo pode ter um frasquinho com vinagre. E eu recomendaria a substituição ao álcool gel. Entendi. Inclusive o vinagre até para alimentos, né? A gente às vezes acaba deixando ali de molho para esterilizar, enfim. E aí, eu queria que você falasse também, tem algumas curiosidades aqui para a gente saber se é mito ou se é verdade. A questão do fígado de boi e suco de acerola e laranja, eles podem ajudar na imunidade? Podem ajudar porque nós temos uma combinação aqui de ferro, zinco e vitamina C. Eu desprezaria o fígado de boi. Eu substituiria por vegetais verdes escuros, como brócolis, couve, que são alimentos de melhor processamento, a digestão é mais fácil, o custo também é mais fácil, são ricos em fibras. E também tenho uma outra dúvida até que veio aqui do nosso amigo também, do Josiel aqui, que fica com a gente aqui no estúdio. Tomar chá de erva doce 2 vezes ao dia ajuda? Ajuda. Por quê? Ajuda. Eu não sei se já foi falado aqui, mas a erva doce é a matéria-prima para o desenvolvimento da medicação que combateu o vírus H1N1. É um vírus que é um fitoterápico que reforça o sistema imunológico, sim.
Inclusive, está na minha lista de fitoterápicos recomendados. Mas eu diria que todo tipo de chá ajuda nesse momento. Toda bebida quente, porque esse vírus, ele tem um desconforto, ele sofre um desconforto com as bebidas quentes e ambientes quentes também. O chá de gengibre é muito interessante, porque ele aumenta a temperatura corpórea e também estimula o sistema imunológico. Eu recomendaria o chá de gengibre até mesmo ao chá de erva doce. Ou seja, pessoal, vamos tomar aí 2 vezes por dia, então, chá de gengibre e chá de erva doce, que podem ajudar aí a combater o vírus. Podem ajudar. Apenas prestem atenção, pessoas sensíveis ao gengibre. Algumas pessoas possuem uma certa intolerância, uma resistênciazinha estomacal. E aí, eu não recomendo nesse caso. Perfeito. Agora, que tipos de alimentos a gente não deve ingerir nesse momento? Tem alguma contraindicação para alguns alimentos que podem afetar aí o nosso sistema imunológico? Sim. Alguns alimentos derivados de leite e até mesmo leite, eles aumentam a produção do muco respiratório. Então, vou ter que tirar o leite, doutor, porque eu confesso que o meu leite de manhã eu tenho que ter. É mesmo. O leite, ele aumenta os fluidos, a densidade dos fluidos respiratórios. Olha. E aí você diminui o fluxo de circulação, sua capacidade cardiorrespiratória também diminui. Então, exagerar no leite, nos derivados, como queijo, iogurte, eu diria que é um pouco perigoso nessa época. E o ovo? O ovo, ao meu ver, está liberado. Não vejo problemas. É uma fonte proteica interessante, também rica em micronutrientes e também apoia o sistema imunológico, sim. Agora, vamos falar uma questão que, inclusive, eu uso o transporte público todos os dias e agora eu tenho visto as pessoas andando de máscara já, né? O que o senhor, na sua opinião, o que o senhor pensa a respeito disso? A gente precisa já começar a usar máscaras, luvas? Roberta, não é para tanto, porque o contato com o vírus muitas vezes é inevitável. Porque o vírus em aspersão no ambiente, quando o ambiente é afetado por uma pessoa contaminada, nem sempre o toque será a principal via de contato. Então essa pessoa respira, ela tosse, ela de certa forma emite o vírus. Então o contato a partir de 1,5 m, 2 metros de distância já é assim considerado zona de risco. Vamos pensar que no meu método, o investimento maior sempre será no sistema imunológico e alguns cuidados básicos, obviamente. Mas usar máscaras em locais públicos, assim como transportes, não sinto que seja o momento, não sinto. Tudo bem, a gente precisa acompanhar os noticiários. Sabemos que pessoas estão acompanhando isso, os departamentos de contingência, não é? Eles estão emitindo notas todos os dias. Vale a pena a gente acompanhar, mas não chegamos a esse ponto ainda. De repente, assim, como a gente não sabe quem são essas pessoas, às vezes, de repente, também podem estar passando por algum tipo de cirurgia, algum tipo de tratamento, e por isso, às vezes, até os médicos acabam aconselhando para o uso de máscara. Nesses casos, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Nós sabemos que existe o grupo de risco. Então, pessoas acima de 60, 65 anos de idade devem se cuidar de forma diferente, obviamente. E pessoas que têm qualquer dificuldade respiratória, doenças crônicas, que são acometidas por desequilíbrios circulatórios, essas pessoas podem sim estabelecer cuidados diferenciados, não é? Teve um caso agora no Japão de que uma mulher ela acabou pegando 2 vezes, não sei se o senhor chegou a ver, 2 vezes o coronavírus. Sim. Nesse caso, não dá pra gente falar precisamente, até porque a gente precisaria, né, consultar essa mulher, enfim. Mas será que também teve alguma coisa a ver aí com alimentação, sistema imunológico dela? Porque ela pegou uma vez, aí
Ou seja, ela foi tratada e agora pela segunda vez ela pegou de novo. Sim. É sorte ou azar? Eu não sei o que a gente pode dizer. Pois é. Eu acho que sorte e azar. Dos dois, né? Dos dois. Porque esse vírus, ele é caracterizado, assim, de forma bem superficial, como um vírus gripal. Então, toda classe de vírus gripal sofre mutação. É uma classe de vírus que sofre constantemente mutações. Então, percebe que ela contraiu a segunda vez, porque se ela tivesse vacina, não teria validade. A imunidade dela, construída para aquele vírus inicial, não funcionou como barreira para o segundo vírus. Uhum. Ou para neutralizar o segundo vírus, ou para reconhecer aquele vírus como ameaça. Então, veja, embora seja um vírus de alta transmissibilidade, ele não tem poder letal como as pessoas estão assustadas, como as pessoas têm visto. Uhum. Ele está na média de um vírus gripal. Perfeito. E a questão da vacina? Quem tomou a vacina, porque acho que as pessoas estão com muitas dúvidas em relação a isso. Quem tomou a vacina da gripe o ano passado, né? E que esse ano a gente já teve notícias aí de que ela vai ser antecipada, a vacina da gripe. Mas quem tomou ano passado, ela não está imune ao coronavírus, né? Porque é outro vírus, é isso? Exatamente, não está imune. Uhum. E é por isso que as campanhas se repetem ano após ano, por conta da mutação que os vírus sofrem. Agora vamos falar um pouquinho em relação às crianças. Porque o que eu vi, assim, a maioria das pessoas que foram infectadas aí com vírus, enfim, são pessoas já com uma idade um pouco mais avançada. Por que ainda não afetou? Pode ter afetado algumas crianças, mas por que a idade é mais para o pessoal, assim, mais velho? A criança, ela tem uma resposta imunológica bem interessante, muito mais interessante que o adulto. É um período em que o repertório imunológico, ele se forma. E as crianças, elas se expõem mais. Então, elas precisam da atividade imunológica bem ativa. Não sei dizer se as crianças ainda não tiveram contato ou se elas já estão com a defesa mais afiadinha e se o sistema imunológico está funcionando bem. Porque a gente sabe que é muito cedo para dizer isso. Uhum. Porque as pessoas que tiveram contato em outros países, supostamente são as pessoas que viajaram e não têm como precisar se crianças tiveram contato com o vírus e não foram infectadas, entende? Entendi. Não, perfeito. E o desequilíbrio emocional, professor? Ele pode também tomar conta aí do nosso corpo e deixar mais vulnerável? Com certeza, Roberta. Sabemos que as emoções importam muito quando o assunto é sistema imunológico. E eu vou acrescentar aqui um outro ponto, que é o sono. Então, nós precisamos de uma nutrição de qualidade. Eu vou falar sobre o tripé funcional, ou o tripé que é a base para todo o sistema imunológico saudável. Uhum. Nós falamos sobre alimentação no início aqui da nossa matéria e entramos agora para o campo das emoções. Uhum. E eu já quero ligar ao terceiro ponto de apoio desse tripé, que é o sono, que precisa ser um sono de qualidade, ele precisa ser um sono reparador para ser considerado um dos pilares do eixo imunológico. Uhum. Porque não basta você fechar os olhos, sabe, aquele sono leve, aquele sono que você acorda mais cansado do que o momento em que Exatamente. se deitou. E infelizmente, a qualidade do sono também está ligada à qualidade de vida que o indivíduo leva no trabalho ou nas relações humanas, sobretudo aquelas familiares que é o local onde a gente enfrenta os maiores desafios, não é mesmo? Então, o eixo emocional, ele desequilibra alguns hormônios que retardam a eliminação das toxinas no organismo. Então, esses hormônios, como o cortisol, por exemplo, ele também afeta o sono. Então, percebe que o eixo emocional
além de desestabilizar o sistema imunológico, ele afeta um dos principais tripés, que é o sono. Eu acho que é um dos principais aí, né? Sim, um dos 3 principais. Na linha de terapia integral, o indivíduo precisa comer bem, dormir bem e manter-se emocionalmente estável. Perfeito. Inclusive, até... A gente tem uma vida tão agitada, né, professor? Que quando a gente deita na cama, a gente ainda não consegue se desligar de tudo aquilo que a gente passou no dia. Às vezes, as preocupações acho que todo mundo tem suas preocupações, né? Dentro de casa, no trabalho. E quando, acho que é uma hora que a gente precisa mais, assim, relaxar naquele momento, a gente, acho que no meu caso, eu fico até mais preocupada pensando já nas coisas que eu tenho que fazer no outro dia. Pois é, porque é natural que esse seja o momento do planejamento para a semana ou para o dia seguinte. Mas não deveria ser. É o momento em que deveríamos contemplar o que conquistamos durante o dia. Uhum. Eu penso que poderíamos sim investir algum tempo para planejar o dia seguinte, isso é saudável. Porém, o risco é quando a mente não desliga. Exatamente. Então, se você tem uma atividade mental que te rouba o descanso, aquele pensamento saudável, que não as preocupações, que não as limitações, isso pode sim afetar o sistema imunológico e com certeza vai afetar a saúde. Professor, e como que a gente pode tentar manter esse equilíbrio? Porque não é fácil. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Eu diria que esse é o desafio do século, porque nós somos inundados por demandas diárias e parece que 24 horas não são suficientes para respondermos aos estímulos. Eu costumo recomendar a meditação e você precisa estabelecer como rotina 30 minutos, 20 minutos, mesmo que você comece por 5 minutos e depois gradativamente você vai aumentando esse tempo. Porque nós precisamos de um tempo para pensar de forma saudável. Sim. E eu sinto que as pessoas têm essa dificuldade. Nós pensamos de forma emergencial e não de forma saudável. Contudo, os planejamentos futuros também ficam comprometidos. Então, é como se nós estivéssemos acumulando dívidas eternas e correndo atrás do prejuízo o tempo todo. Parar, respirar, observar, replanejar. E eu tenho tentado, na minha vida cotidiana, cortar o que eu sei que será impossível para aquele dia ou para aquela semana. E não tentar encaixar nada de forma emergencial, tentar respeitar a agenda e também aprender a dizer não. Esse é um ponto importante para você não sofrer os acúmulos. Porque esse é o cenário perfeito para o adoecimento. É isso que eu ia falar. O cenário perfeito para o desequilíbrio. E a saúde, ela precisa ser equilibrada nesses 3 eixos. E eu até incluiria um 4º eixo, que é o eixo da espiritualidade. Onde você se conecta ao divino, onde você se conecta a um ser maior para buscar inspirações, sobretudo aquelas que você não consegue alcançar no dia a dia ou através das pessoas que estão próximas a você. Ou seja, até para a gente fazer um resumo de tudo que a gente falou até agora, o tripé seria uma boa alimentação, né? Um bom sono. Sim. E também a gente controlar aí nossas emoções. Tudo isso pode, se a gente conseguir controlar tudo isso, isso também pode ajudar a gente até evitar aí esse vírus que está assombrando todo mundo aí. Com certeza, Roberta. E outros desequilíbrios, como aquelas viroses com sintomas gastrointestinais que as pessoas contraem sempre. Eu conheço algumas pessoas, elas me procuram, olha, eu tenho isso há 2 anos. O meu intestino não funciona bem, e toda vez que eu me alimento fico pesado, se comer à noite eu não consigo dormir bem, percebe? Então são desequilíbrios que já estão em curso. E frente a uma situação em que ocorre o estresse, como a gente tem visto, porque é um pouco estressante. Quem tem viagem marcada, quem precisa ir à Europa, essas pessoas estão vivendo uma situação estressante. E esse é um componente novo, negativo, obviamente,
que traz, então, aquela notícia ruim. Se o organismo estiver ruim, ele vai se conectar de forma negativa e você pode sofrer até mesmo nesse momento uma interpretação errada e o seu sistema imunológico responder de forma negativa. É aquela questão, né? Quantas vezes eu acabei me alimentando mal, às vezes deixando de fazer alguma refeição, e aí o seu sistema imunológico automaticamente ele acaba ficando ruim, e aí você pega resfriado, né? Algum problema gastrointestinal. Isso realmente acontece, eu sou prova disso porque já aconteceu comigo. Eu trouxe agora aqui, inclusive eu até mostrei para o senhor também nos bastidores, alguns mitos e verdades aí sobre o coronavírus, que o pessoal tá perguntando aí na internet, né? Vamos lá pro primeiro. Abrir pacotes ou cartas que chegaram da China pode ser perigoso? Não. Imagina, né? Imagina se os correios, né? Os carteiros seriam os mais de repente, que estariam ali na linha de serem infectados, né? Sim, é verdade, mas não há risco. Não, isso é um mito, né? É um mito. E lavar a boca com enxaguantes bucais protege do coronavírus? Não protege do coronavírus, não protege e desequilibra a flora bucal. Olha. Por conta, se você escolher um enxaguante livre de álcool, melhor. Uhum. Mas alguns produtos no mercado ainda têm, eles têm uma certa agressão e desequilibra a flora. Se as pessoas estiverem interessadas aqui em saber uma boa forma para higienizar a boca, eu vou deixar aqui uma receitinha que é o bochecho com óleo de girassol. Com óleo de girassol. Ele neutraliza as bactérias patogênicas e sem desequilibrar a flora. Perfeito. Então, esse daqui é um mito também, né? Sim. E agora a gente vai falar dos pets, né? Cães e gatos podem ser transmissores do coronavírus? Podem. Por conta de ser um vírus gripal, ele pode sim afetar animais. E a suspeita de que tenha vindo de animais, né? Sim, que é o do morcego, né? Já tivemos o camelo como transmissor, como hospedeiro, né? Uhum. Aí aqui também tem uma outra pergunta. A vacina da pneumonia protege contra formas graves do coronavírus? Não. Porque a pneumonia, ela ocorre pela evolução da contaminação inicial. Então, é um quadro evolutivo da contaminação inicial. Portanto, a classe de vírus é diferente, obviamente, dessa vacina que já foi aplicada. Aí a gente volta também na questão das máscaras, que aí veio uma outra pergunta aqui. Pessoas com máscaras podem pegar coronavírus? Podem pegar. Tudo bem que você elimina a principal via de contato, que são as vias aéreas, a boca. Mas se você tocar num lugar público, por exemplo, vamos pensar no metrô, você toca na haste em que as pessoas seguram e depois você coça os olhos e toca nos olhos, você pode ser infectado. Ou seja, ela é uma forma de prevenção, mas não deixa de estar imune também, né? Não deixa. E aqui a gente tem mais uma que se há um grupo de risco para este novo vírus. E aí acho que o senhor até falou no começo que são as pessoas mais velhas, os idosos, né? Podemos relembrar aqui, são as pessoas acima de 60 anos. Outro grupo, as pessoas que possuem alguma deficiência cardiorrespiratória ou alguma deficiência no sistema circulatório. Essas pessoas sofrem, evidentemente, maior risco. E a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, de como, mais uma vez, né, a gente está sempre repetindo aqui, mas, mais uma vez, acho que é importante a gente relembrar quais são os métodos que a gente pode aí nos ajudar, né, a evitar de pegar o coronavírus. De forma bem resumida, eu creio que seguir esse tripé para a saúde nos protegerá não só do coronavírus, mas de outras contaminações, além de proporcionar uma vida mais feliz, uma vida mais integral, uma vida mais ativa. Recomendo a prática de atividade física frequente,
mas moderada, nada em excesso, porque atividade física em excesso também deprime o sistema imunológico. Você não pode se tornar um super atleta em 2 meses. Recomendo, então, moderação para aquelas pessoas que vão iniciar a prática e aquelas que já fazem há muito tempo, que elas se mantenham e não tentem aumentar o ritmo nesse momento. Uma alimentação equilibrada, balanceada, de forma a compor mais vegetais naturais. Chamo a atenção aqui para os alimentos crus. Muito interessante consumir vegetais crus. Ou, quando cozidos, minimamente cozidos ao vapor. Porque assim os nutrientes são preservados. Recomendo que as pessoas prestem atenção na qualidade do sono e no tempo de sono também. Então, você precisa dormir de 6 a 7 horas no mínimo. Algumas pessoas precisam de 8 até 9 horas. Mas o importante é que esse sono seja um sono reparador, um sono profundo, em que você acorde com aquela sensação de que dormiu, descansou, disposto a encarar o dia que está por vir. Recomendo que as relações humanas sejam equilibradas. Precisamos praticar o perdão, promover a paz nos ambientes. E aí esse é um ponto interessante que interfere demais na qualidade de vida. Porque esse é um ponto que desperta o ânimo para essas outras atividades. Você começa a construir a longo prazo, intencionalmente, a tua felicidade. Lembrando que felicidade também é bem subjetiva, né? Mas pensando num momento como esse, que não tenhamos pânico, mas que consigamos evitar essa vida estressante e também evitar os locais de aglomeração. Sim. Acho que vale esse cuidado também. A higienização das mãos, isso é básico. É isso que eu ia falar, fora as coisas básicas que a gente já deve fazer, né? Que a gente tem que fazer. E não resolve aquela passadinha de água. Nós precisamos lavar por entre 20 e 25 segundos com sabão ou sabonete em abundância. Aquela famosa lavagem técnica de laboratórios de enfermagem, laboratórios clínicos, né? Que as pessoas passam os dedos, entre os dedos, passam sabão entre os dedos. Essa lavagem é interessante, sobretudo antes das refeições. Perfeito. Bom, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. A gente falou com o professor Fernando Fassini, que é especialista em saúde integral. Falamos aí um pouquinho sobre como dificultar a entrada do coronavírus, né? Então, muito obrigada pela sua presença aqui, por esclarecer essas dúvidas pra gente. Obrigado, Roberta. Desejo uma boa saúde a todos. Muito obrigada. O programa Em Discussão fica por aqui. E até o próximo encontro. Tchau, tchau.